Boa noite, irmãos. Boa noite, meus amigos. Nós, mais uma vez, estamos aqui preparados para o nosso momento de culto, de reflexão, de estudo na Palavra do Senhor. Hoje, dia 17 de maio, já fazem praticamente 2 meses, que nós não podemos nos reunir com a igreja, Temos participado da Palavra do Senhor, do momento de reflexão através das redes sociais, Graças a Deus que temos essa possibilidade, Graças a Deus que tem nos permitido reunir-se, com a nossa família, dentro do nosso lar e ouvir a palavra, ainda que de uma forma talvez não exatamente como a gente gostaria, longe dos irmãos, longe do convívio, longe da comunhão, mas pela misericórdia de Deus estamos todos bem, estamos todos com saúde, Estamos todos sendo sustentados pelo Senhor. Nós já temos um grupo bom aí com a gente, Então vamos orar, vamos iniciar o nosso momento de culto. Se você puder ir na tua casa, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido, ó Pai, desde sempre, Senhor Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Ó Deus, obrigado porque mesmo, ó Deus, em momentos em que nós estamos tristes, angustiados, ó Pai, a tua boa e poderosa mão tem trazido refrigério, consolo e alegria ao nosso coração, Deus. Obrigado, Deus, porque no meio de tanto perigo que sempre houve, ó Pai, ao nosso redor no mundo, o Senhor sempre nos conduziu pela tua mão e sempre nos trouxe seguro a tua presença, Senhor. Nesse tempo, ó Deus, que ainda não podemos nos reunir com os irmãos, que possamos, ó Deus, ter a alegria de, ainda que pelas redes sociais, Deus, vermos uns aos outros e temos a certeza, ó Pai, que continuamos perseverando na nossa fé em Ti, crescendo, ó Deus, nos fortalecendo, para que, ó Deus, no tempo do Senhor, nós possamos estar juntos e continuar testemunhando, ó Pai, das maravilhosas bênçãos do Senhor. O Senhor é bom, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos, te bendizemos e pedimos que teu Santo Espírito conduza a nossa vida diante do Senhor. Nos abençoe com a tua palavra, Senhor, nos edifica com ela. É o que te pedimos, ó Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom vê-los aí, Vocês podem ir interagindo entre vocês, Eu não tenho muita habilidade para interagir com vocês, Mas é bom, eu sempre noto quem está participando e fico muito contente, Pessoas que são queridas para nós, pessoas que fazem parte da nossa vida e que mesmo estando um pouco distante, tem grande importância, grande valor para nós, Eu quero convidar você, se você puder, e tiver com a tua Bíblia aí perto, se você puder abrir ela em Mateus capítulo 10, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura do versículo 24 até o versículo 33. Além dos 12 discípulos que seguiram Jesus, muitos outros o seguiram, por quase todo o seu ministério. Mas outros tantos procuraram seguir Jesus e Jesus, por algumas razões, percebeu eles indo embora, É interessante a forma como Jesus deixava eles conscientes do que era a vida cristã. E às vezes nós precisamos ser lembrados disso. Lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 24 até o 33, nos diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, naturalmente, ele vai atrair adversários, né? E nesse contexto, Jesus está exortando os seus discípulos, dizendo, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem causar dano nenhum à sua alma. Temam antes aquele que pode lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Jesus está chamando os discípulos para que temam a Deus e confiem nele. Meus irmãos, não há mão poderosa como a mão do nosso Deus. E se o Senhor agir, ninguém consegue resistir a Deus. Ninguém pode conter a mão do Senhor. Nós vemos o mundo nervoso, angustiado, muitos aflitos por causa da enfermidade que está aí assolando o mundo. Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso para fazer com que cesse de uma única vez toda essa enfermidade. O nosso Deus é poderoso para mudar o coração dos homens que regem as nações. O nosso Deus é poderoso para dar vida aos mortos. Nosso Deus é poderoso para trazer cura aos que estão enfermos. Não temamos o mundo, não temamos os homens, não temamos as enfermidades, não temamos os acontecimentos do mundo, temamos a Deus e confiemos no Senhor. O que Jesus está ensinando para os discípulos é que até os cabelos da cabeça deles, todos estão contados. Deus é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, é o que Jesus está dizendo. Até os cabelos das vossas cabeças, todos estão contados. Vocês valem muito mais do que 2 pardais. Jesus cita o fato de se vender 2 passarinhos por um asse, né, por um dinheiro. E Jesus diz, nenhum deles morrerá sem o consentimento de Deus. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Valem vocês muito mais do que muitos pardais. Deus tem amor por nós. Deus tem alegria na nossa vida. Deus tem zelo por mim e por você. Jesus morreu por nós. Jesus morreu para que nós tenhamos vida e tenhamos essa vida abundantemente. Confiemos no Senhor. Ele está no cuidado de tudo. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve sempre certo, e se o Senhor tiver que alinhar, Ele alinha. Deus é eternamente sábio. Deus é Senhor, soberano de todas as coisas. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 3 até o versículo 6, nos fala sobre isso, né? Que nós confiemos no nosso Senhor, no nosso Deus. Eu quero cantar com vocês um cântico, e esse cântico diz exatamente isso. Nosso Deus é poderoso para fazer, né? Nosso Deus é Deus soberano, Deus que reina antes da fundação do mundo, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua
grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. A cena da criação, descrita em Gênesis 1 até o capítulo 3, né? Criação e a queda do homem, é fantástica, né? Porque ela mostra um Deus que, pela sua palavra, pela sua voz, né? Cria tudo, né? Com exceção do homem, tudo foi criado pela voz do Senhor. Haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, hajam peixes no mar, haja peixes no mar, haja aves no céu, haja animais no campo, e tudo passou a existir. O Deus que cria pela sua palavra. Mas a palavra de Deus diz que o homem, Deus tomou o pó da terra, fez dele o homem a sua imagem e semelhança o criou. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? Então Deus, o nosso Deus, é Criador, soberano Criador. Ele reina antes da fundação do mundo, ele reina antes que houvesse mundo. O reinado de Deus é pleno, eterno. Antes de tudo, antes que tudo fosse criado, Deus, o nosso Deus, reina, o nosso Deus governa todas as coisas. Ainda nós vamos cantar mais um cântico. Só um instantinho, deixa eu me encontrar aqui. Esse cântico é um cântico também bastante antigo, né? Até às vezes não se canta tanto na igreja, né? Mas ele diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser, hoje diferente é o meu coração, porque Cristo deu-me paz e perdão. Um amor que eu só conhecia em canções que falavam de ilusões, agora tudo é diferente, né? Cristo fala a toda a gente, pois Cristo me deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões,
agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Amém. Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, porque um dia o Senhor mudou a nossa vida. E o Senhor nos encontrou, ó Deus, mortos, enterrados nos nossos pecados. Deus, o Senhor nos deu vida. O Senhor nos perdoou os pecados. O Senhor, ó Pai, nos capacitou, Deus, com Teu Santo Espírito, para que pudéssemos conhecê-lo, ó Pai. E conhecendo, ó Deus, pudéssemos crer e ter vida em Cristo. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que nenhuma riqueza, nenhuma glória deste mundo jamais se comparará, Deus, à misericórdia que um dia recebemos do Senhor. Ó Deus, não nos permita esquecer disso em nenhum segundo da nossa vida, Senhor. Mas, ó Deus, que o nosso louvor e a nossa adoração sejam sinceros diante do Senhor. De corações agradecidos, ó Pai, pela grandeza da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês para que abrissem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro 4. Faremos a leitura do versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Se você puder, estiver com a tua Bíblia aí, esteja abrindo ela para nós lermos juntos. Se não, você pode apenas acompanhar, né? E já será muito importante, já será muito válido você ouvir a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estão participando conosco e desejar que o Senhor Deus abençoe cada um, que nós possamos ser alimentados e fortalecidos pela palavra do nosso Deus. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre nós, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra, fala com ela ao nosso coração. Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê pleno discernimento e entendimento da Tua palavra. Que ela seja instrumento do Senhor, Deus, para a nossa edificação, para a nossa correção, para a educação, ó Pai, de cada um de nós, Deus, segundo a Tua justiça, segundo o Teu propósito. Fala conosco, Deus, nos molde, nos cure, ó Pai, nos transforme, Senhor Deus, segundo o Teu querer. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, ele falando a respeito de fim, né? Ele fala: o fim de todas as coisas está próximo. A consciência do primeiro século, dos cristãos do primeiro século, era de que Jesus brevemente voltaria, né? Cada um daqueles cristãos vivia como se o Senhor estivesse às portas, né? Não havia essa expectativa de que Deus demoraria uma geração, 2 gerações. Eles esperavam Jesus para aquele momento. E o início da igreja cristã não foi em nada fácil, né?
Nós, às vezes, nos queixamos das dificuldades que temos como igreja, mas essas dificuldades de agora, elas em nada se comparam com as lutas que os primeiros cristãos viveram, né? Perseguição, morte, privação da sua liberdade, abandono da sua família, abandono daqueles que os amavam, né? Daqueles que deveriam acolhê-los, né? Abandono daqueles que geraram, daqueles que cresceram juntos na mesma casa, os pais abandonavam os filhos abandonavam os pais. A perseguição era muito intensa, e com prisão e morte por muitas vezes. Então aqueles cristãos viviam cada dia da vida deles, certos de que o Senhor Jesus Cristo estava às portas. E é assim que o apóstolo Pedro se refere aos irmãos, dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo, né? E a partir disso ele dá uma exortação àqueles irmãos. E eu queria pensar um pouco com você a respeito disso, né? Como que nós vivemos os nossos dias, né? Como nós vivemos a nossa vida, como nós vivemos cada um dos nossos momentos, né? Nós não gostamos de falar de morte, nós não gostamos de falar de ruínas, nós não gostamos de falar de doenças, de caos, mas isso é real, isso existe, né? Isso está ao nosso redor o tempo todo, não começou agora com essa enfermidade que está aí. Sempre nós estivemos frente a frente com a fragilidade da nossa vida, com as nossas limitações, né? Sempre essa foi uma realidade para nós. E nós, como cristãos, aguardamos a vinda de Jesus. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, mas nós precisamos ter no nosso coração tanto o desejo quanto a expectativa de que isso aconteça o mais breve possível. Essa é uma necessidade da igreja, é o que nós pregamos, é o que nós aguardamos, é pelo que nós vivemos. Então, quando nós pensamos a respeito de fim, a respeito do fim da nossa vida, o fim da nossa geração, ou fim de um tempo, de uma época, nós muitas vezes nos vemos preocupados, nos vemos angustiados, nos vemos nervosos. E o apóstolo Pedro, ele dá alguns conselhos que são importantes para nós meditarmos neles. Eram conselhos para aquele tempo, eram conselhos para aquele momento em que a igreja estava vivendo intensa perseguição, né? Havia uma perseguição muito grande contra os cristãos, desencadeada por Nero, e muitos desses cristãos haviam sido obrigados a fugir para regiões longes, regiões remotas, diferentes da realidade que eles estavam acostumados a viver. E nessa fuga, muitos sofreram danos, muitos sofreram até mesmo a morte, né? E Pedro consola aquela igreja dizendo que o fim está próximo. E o conselho de Pedro nos chama a atenção aqui a como reagir quando nós estamos diante de situações que talvez sejam definitivas na nossa vida. A primeira coisa que Pedro nos fala aqui no versículo 7, então ele dá um conselho dizendo assim: o fim está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, né? Sede, portanto, criteriosos. A palavra que Pedro usa aqui para criterioso, ela é traduzida para nós por mente sã, né? Cuide dos vossos pensamentos, cuide das vossas ideias, cuide dos vossos conceitos, né? Da vossa mente, da vossa convicção. Talvez a forma mais correta de nós entendermos isso é cultivarmos a nossa fé em Deus, né? Até que ponto todas essas coisas afetam a nossa fé em Deus? Aqueles cristãos, eles estavam fugindo por causa do amor do Senhor. Eles estavam sendo esparramados pelo mundo porque eles não queriam negar a Jesus. Eles preferiam a morte do que negar a Jesus. Se a consciência deles não estivesse firme, seria muito simples. Eles diriam: não, nós não somos cristãos. Nós nem sabemos quem é Jesus, e pronto. Eles passariam a ter a liberdade de viver no mesmo lugar onde eles estavam, a perseguição cessava. Mas não, eles preferiam sofrer e mesmo ser mortos, mas não negar a Cristo. Então sejam criteriosos, né? Tenham mente sã, consciente, sobriedade. O próprio apóstolo Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, quando ele vai se referir à forma como o diabo ataca aqueles que estão fragilizados. Sejam criteriosos, sejamos criteriosos na nossa vida, sejamos criteriosos no nosso lar, na nossa família. Cumpramos a agenda de Deus para o nosso lar.
Qual é a palavra de Deus para o homem? Qual é a palavra de Deus para a mulher? Qual é a palavra de Deus para os filhos? Maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Mulher, respeitem, sejam submissos aos seus maridos como Cristo, como a igreja é sujeita a Cristo. E filhos, honrem seus pais, para que se prolongue a vossa vida na terra que o Senhor Deus te deu. Ter critério dentro de casa, ter critério no nosso convívio. A sociedade tem mudado o seu conceito de família, mas o cristão não pode mudar. A sociedade tem mudado o seu conceito de pai e mãe, mas o cristão não pode mudar. Esses critérios que muitas vezes são negociados dentro do lar, eles têm levado a nossa sociedade à ruína. Um outro lugar onde nós temos que ser criteriosos no nosso trabalho. Constantemente nós somos colocados em situações em que nós somos desafiados a agir certos ou errados, a agir de acordo com a vontade de Deus ou contra a vontade de Deus. Então, como que a Bíblia estabelece essa relação de patrão e empregado? Nós, como empregados, devemos respeitar os nossos patrões. E como patrões, não podemos colocar fardos em cima dos nossos empregados que sejam fardos injustos. Devemos ser honestos naquilo que pagamos a eles. Devemos ser honestos naquilo que prestamos aos aqueles que nos governam, aqueles que têm autoridade sobre nós. Então, há necessidade de ter critério no trabalho. Nós vivemos no meio de uma sociedade em que essa relação entre patrão e empregado ela se tornou uma relação conflitosa. Parece um campo de batalha, parece que são dois inimigos lutando por um bem comum. E, na verdade, não são. Um precisa do outro. O patrão precisa do empregado, o empregado precisa do patrão. E ali, numa relação de cristãos, ambos poderiam ser grandemente abençoados por Deus e a nossa sociedade ser abençoada como um todo. Quando nós perdemos os critérios no nosso trabalho, quando nós perdemos a nossa sã consciência no nosso trabalho, as coisas não irão bem. Sejamos criteriosos nos nossos negócios. Vendamos as coisas pelo preço justo e compremos pelo preço justo. Não sejamos nós de boa vontade ou por querer capazes de gerar danos ou prejuízos aos outros. Pelo contrário, que a nossa vida seja para a edificação, para o crescimento, para o bem das pessoas que convivem conosco. Comprou, pague. Vendeu, entregue. Procura negociar de maneira justa, não lese as pessoas numa cultura nossa brasileira, onde levar vantagem parece uma arte de sabedoria. Aos olhos de Deus, meus irmãos, se nós tiramos daquele que já tem pouco, o Senhor não nos deixará impunes. Sejamos criteriosos nos nossos negócios, mas acima de tudo, sejamos criteriosos na nossa fé. Não é um tempo de negociar valores, não é um tempo de abrir mão do temor do Senhor, não é o tempo de abandonarmos as Escrituras, não é o tempo de nos levantarmos contra os nossos líderes, contra as nossas autoridades, não é o tempo de nós vivermos em conflito e guerra no meio da igreja. É um tempo de acolhida, é um tempo de cura, é um tempo de termos critérios de edificação. Qual é a vontade de Deus para a igreja onde eu estou? Qual é a vontade de Deus para a minha vida como cristão? Qual é a vontade de Deus para a minha vida no meio da sociedade onde eu estou inserido? Quais são os meus critérios? O que é ser criterioso, como Pedro está falando aqui? Sejamos, portanto, criteriosos. O que é ter boa consciência? O que é ter boa mente sã? Como podemos preservar a nossa mente, a nossa fé, sem que essa fé adoeça pelas heresias, pelos falsos mestres, pelo falso evangelho que está aí no mundo? Quantos mercenários da fé, quantos falsos profetas, quanto falso evangelho nos nossos dias tem sido apregoado em nome de Jesus, muitas vezes usando Jesus apenas como um pretexto. Tenhamos sã a nossa consciência, tenhamos critérios, sejamos criteriosos, zelosos com as coisas de Deus, zelosos nos nossos negócios, zelosos no nosso trabalho, zelosos na nossa família. Porque em tempo de tribulação é tempo de nós edificarmos, é tempo de nós crermos que o Senhor levará a bom termo toda a semente que temos lançado nesse tempo. Não seja você aquele na fé a alimentar, a nutrir, a propagar o falso profeta, o falso evangelho,
e as heresias que estão aí no redor. Cuida do teu coração, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra. Gasta tempo com a sua Bíblia, gasta tempo ouvindo o que é bom, gasta tempo lendo o que é bom, para que você seja edificado em todo o tempo, principalmente agora, quando nós vivemos tempos de lutas, tempos de angústias, tempos de nervosismo, tempos de provas na nossa vida, na nossa sociedade. Mas Pedro vai adiante, ele diz: sede criteriosos e sóbrios, né, a bem das vossas orações. A palavra traduzida aqui para nós por sobriedade, ela significa equilibrado, né? Talvez na relação mais clara que a gente tenha de domínio próprio, né? Fruto do Espírito. Sejamos moderados, né? Nós não podemos ser indiferentes à situação que está ao nosso redor, mas também não podemos perder a nossa esperança, porque o mundo, por um momento, está passando por um tempo de luta, tempo diferente, né? Então, o que é ser moderado, o que é ser sóbrio nesse tempo? Tá? Quando a gente ouve a respeito da Europa, onde aconteceu os primeiros contágios, né, com o coronavírus, a consequência dessas enfermidades são muitas pessoas doentes emocionalmente, né, deprimidos, com síndromes e necessitados de consolo, de conforto, mas, acima de tudo, necessitado de pessoas controladas. A nossa sociedade precisará de homens que possam reconstruí-la, gente. Nós não podemos ser os primeiros a jogar a toalha, não. Como cristãos, não. Nós não podemos ser indiferentes, né? Isso traria escândalo e vergonha para o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos entregar o nosso coração a todo o pavor que a mídia muitas vezes gera na sociedade. Aquieta o teu coração. Seja sóbrio, seja criterioso e sóbrio, a bem das vossas orações, né? É interessante Pedro falar que a sobriedade nos leva a continuarmos orando e confiando no Senhor. Não é um tempo de festejarmos, não é um tempo de dormirmos demais, não é um tempo de achar que nós somos imunes às coisas que estão ao nosso redor, mas, ao mesmo tempo, também não é o tempo de nós entrarmos em desespero, em colapso no nosso coração, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. É o tempo de nós termos sobriedade e continuarmos orando, continuarmos clamando, buscando a Deus em nossa oração. Mas ainda adiante, Pedro fala algo interessante para nós pensarmos, né? Depois de ele dizer: sejam, portanto, criteriosos, sóbrios a bem das vossas orações, Pedro dá uma introdução dizendo assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Né? Pedro não está falando aqui, esse não é um conceito que diz assim: um pecado, um amor, uma obra errada, uma obra certa. Não é uma balança sendo equilibrada, mas Pedro está dizendo que a disposição de amar submete o nosso coração a Deus de forma que o nosso coração não fica à mercê do pecado, né? Não fica à mercê das coisas ruins, né? Acima de tudo, tem de amor intenso. Pedro dá uma qualidade a esse amor que é interessante. Um amor contínuo, um amor que não se acaba, um amor que não é interrompido, né? Tem de amor intenso uns para com os outros, porque esse amor cobre multidão de pecados. Ao mesmo tempo, a ideia de multidão de pecados aqui é você acolher qualquer pessoa sem distinção, né? E cuidar de cada um. Pedro sabia que naquela fuga dos crentes pelo mundo, muitas pessoas passariam por necessidade, muitas pessoas passariam por angústias, por privações, precisariam mesmo do cuidado dos outros, e que contariam com essa disposição de amar. Né? Por quê? Porque Pedro vai descrever adiante certas atitudes que estão dentro desse amor, né? Quando ele fala assim que sede mutuamente hospitaleiros, né? Sem murmuração, acolham os outros sem reclamar, serviam uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Nós devemos, então, diante de Deus, ter uma atitude de amor intenso uns com os outros, nesse tempo de angústia.
acolhermos as pessoas que precisam de nós. A hospitalidade, no contexto judeu-cristão, lá do primeiro século, tinha um significado muito mais profundo do que para nós, né? Acolher era cuidar de alguém, era tratar como parte da família, né? Essa hospitalidade que é vista como um dom do Espírito, um dom espiritual no Novo Testamento, essa facilidade de acolher e com alegria, sem murmurar, sem queixar-se. Eu não estou dando conta porque são muitas responsabilidades. Não, é acolher com alegria, é acolher sem murmuração e servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos. Irmãos, a igreja ela é fortalecida pelo exercício dos dons daqueles que creem, né? Há muitas funções, muitos espaços para nós servirmos a Deus dentro da igreja. É lógico que é tudo a partir daquilo que a Bíblia estabelece como tipo de serviço agradável a Deus. A nossa adoração não é apenas cantar canções de louvor. A nossa adoração não é apenas irmos ao lugar de culto à igreja. A nossa adoração envolve principalmente o exercício dos nossos dons. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Deus não cobrará de mim os talentos que Ele não deu, né? Se Ele deu 2 talentos a um, se Ele deu 3 ao outro, se Ele deu 1 ao outro, se Ele deu 5 ao outro, Ele cobrará de cada um segundo aquilo que lhe foi dado, segundo aquilo que lhe foi distribuído. Deus nos deu dons. No momento em que cremos em Jesus Cristo, Deus nos capacitou com dons para que nós sirvamos no corpo. E num tempo como o nosso, nós temos que exercitar esses dons, cada um conforme o dom que recebeu, para que a multiforme, a dinâmica graça de Deus seja visível na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então dispõe a tua vida nas mãos do Senhor, dispõe a tua vida no serviço a Deus. É um tempo em que nós precisamos de pessoas controladas, moderadas, como a palavra lhe diz, né? Sóbrias, criteriosas, de boa consciência, pessoas dispostas a amar intensamente, capacitadas por Deus para isso, pessoas que sejam hospitaleiras e que acolham uns aos outros, pessoas que saibam e que tenham plena disposição para usar os seus dons, para dispor os seus dons para a edificação do corpo, para a edificação da igreja de Cristo. E aí Pedro descreve, dizendo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. E Pedro conclui dizendo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É interessante nós entendermos isso, né? No versículo 10, Pedro fala que cada um sirva o outro com o dom que recebeu, na medida daquilo que recebeu. E no versículo 11 ele fala como esses dons devem ser exercidos. Se alguém fala da palavra. Os oráculos de Deus são o que os profetas disseram, são o que os apóstolos disseram. Não é o tempo de eu querer edificar uma sociedade segundo os meus preceitos, as minhas ideias. Todo homem é falível e todas as suas obras são falhas. Morreu o homem e cessou as suas obras, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Queremos capacitar a nossa geração para que ela saia fortalecida do meio de todas essas lutas? Preguemos o Evangelho. Não existe nada tão simples e tão poderoso como o Evangelho para transformar uma sociedade. Então, se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. Se alguém serve, que faça na força que Deus supre. Nós precisamos pedir capacitação para Deus. Deus me abençoe, Deus me capacite. Há muitos irmãos nossos em Cristo que estão indo trabalhar nos hospitais, nas penitenciárias, nos supermercados. Muitos no dia a dia. E estão assim expostos a todos os perigos que a doença oferece. Então, o que esses irmãos precisam buscar diante de Deus? Deus, me dê forças, me supra, Senhor, me capacite, preserva a minha vida, mas me permita servir ao Senhor na força que eu recebo do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Se alguém, então, serve, que sirva segundo a força que Deus dá, e Deus seja glorificado em todas as nossas obras. Continua falando da palavra, continua servindo com alegria de coração, na força e no cuidado de Deus, para que Deus seja glorificado, que a glória seja toda de Jesus, que o domínio seja todo de Jesus, pelos séculos dos séculos. Não é tempo de nós
cultivarmos vaidades, soberbas, arrogância, não, de forma nenhuma. Né? Uma das palavras que a gente tem ouvido ultimamente aí nos nossos jornais, noticiários, né? A minha reputação, a minha biografia. Meus irmãos, o que importa é que no final de tudo, de toda a nossa carreira, Deus seja visto em nossas obras e Deus seja glorificado por elas. Se servimos, que sirvamos como quem serve a Deus. Tudo que fizermos, seja em palavras, seja em obras, seja em pensamentos, façamos para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. A nossa sociedade precisa de uma igreja forte, de uma igreja edificada, de uma igreja dependente de Deus. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo e ouvindo essa palavra fazem parte de uma igreja, né? E aqueles que têm se achegado a Jesus Cristo também já fazem parte dessa igreja. O que nos torna igreja não é o nome no rol de membros, né? O que nos torna a igreja de Cristo é o sermos lavados no sangue de Jesus, sermos perdoados dos nossos pecados, reconhecermos a nossa miséria, a nossa necessidade de Deus e reconhecermos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se Deus te chamou para isso, se Deus te salvou para isso, dispõe a tua vida nas mãos do Senhor. Onde nós vamos servir? Começamos por dentro da nossa casa, né? Você que é pai, você que é esposo, você que é mãe, esposa, né? Mantenha firme, mantenha sã a tua consciência, mantenha sóbrio o teu coração, os teus pensamentos. Disponha a amar intensamente aqueles que estão próximos de você. Se nós não conseguimos amar a nossa casa, nós não conseguimos amar quem está fora de casa, não, gente. Né? Como amaremos aqueles que estão longe se nós não conseguimos sequer doar tempo, doar atenção e doar cuidado para aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade? Antes de eu ser um bom cidadão na sociedade, eu preciso ser um bom pai, preciso ser um bom marido. Né? É desafiador por quê? Porque nós somos pecadores, né? Nós, por muitas vezes, vamos falhar, vamos fracassar, vamos desanimar. Mas o nosso serviço a Deus começa dentro de casa, para se estender para fora do lar. Né? A nossa consciência, os nossos critérios precisam ser estabelecidos dentro de casa, a nossa sobriedade. O amor intenso precisa começar dentro de casa. O acolhimento, a hospitalidade precisa começar entre os nossos. E o exercício dos dons também. Para que daí nós possamos sair de dentro do nosso lar e sermos úteis nas mãos de Deus em todos os lugares onde nós formos. Nossa oração, nosso desejo diante do Senhor é que todos nós sejamos sustentados nesse tempo. E que depois de termos passado por todas essas provas, como Tiago nos escreve, né? Bem-aventurado, feliz é o homem que passa por tribulação, tende por motivo de grande alegria passar por muitas provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. E essa perseverança precisa ter ação completa, para que sejamos perfeitos, em nada deficientes diante de Deus. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando na nossa vida. Como o oleiro que molda o barro, nós temos sido moldados por Deus nesse tempo. Que Deus possa ser glorificado em nós quando a obra do Senhor estiver pronta, né? E nós possamos ser úteis nas mãos dele. Amém? Feche seus olhos, tenha um momento de oração. Converse com Deus, né? Como é que está a tua consciência? Como é que está teu coração? Como é que está a tua mente? Né? Como é que está a tua força? É natural sentir medo, né? Natural se sentir frágil. É natural procurar soluções e não encontrá-las. Mas, irmãos, Deus é Deus. Deus não mudou. O poder do nosso Deus não diminuiu. O domínio do nosso Deus não diminuiu nem um segundo, nem um metro, nem um milímetro. Deus continua reinando, Deus continua soberano. Confiemos no Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós não existiríamos se não fosse a vontade de Deus.
Jamais teríamos conhecido a Jesus Cristo se o Senhor não tivesse se revelado a nós. Jamais poderíamos chamar Deus de Pai se Jesus não tivesse morrido naquela cruz do Calvário por causa de nós. Como o apóstolo Paulo nos escreve na carta aos Romanos, capítulo 8. Aquele que nos deu Jesus Cristo, não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? Creiamos, irmãos. Ó Deus, traga paz sobre o teu povo. Se há alguém, ó Pai, amargurado, angustiado, preocupado, Senhor, o Senhor sabe das nossas fraquezas, Deus. O Senhor sabe das nossas limitações, Pai. E sabe, Deus, que por muitas vezes, ó Pai, nós somos assim. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que não seja uma expressão de falta de fé, Deus, mas que pelo contrário, Pai, o Senhor possa falar conosco no meio da tribulação e da angústia, Senhor. Que nós ouçamos a Tua voz, Deus. Que nós sejamos consolados e confortados por Ti. Ó Pai, nós cremos que o Senhor, ó Deus, pode mudar completamente a realidade, ó Deus, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, Senhor. Porque tudo está nas Tuas mãos, Deus. Ó Deus, nós sabemos, Deus, que o mundo tem ofendido tanto ao Senhor. O mundo, ó Pai, tem matado tantas crianças no ventre da mãe, Senhor. O mundo, ó Pai, tem praticado tanta injustiça, ó Deus, que gera miséria, que gera morte, que gera fome, Senhor. Quantas vidas, Deus, são ceifadas todos os dias, ó Pai, no mundo todo. Muitos escravizados, Deus. Muitos perseguidos, ó Pai. Quantos cristãos, Deus, em lugares remotos do nosso mundo, Senhor Deus, têm sido perseguidos e mortos, ó Deus. E nós sabemos que o sangue desses santos, ó Deus, tem sido, ó Pai, derramado diante dos Teus olhos, Deus. E que a Tua ira não tarda, Senhor. Nós temos consciência disso, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa muitas vezes nossa indiferença, Deus. Ó Deus, perdoa, Pai, a forma como nós vivemos relaxadamente, ó Pai, a Tua obra, muitas vezes, Senhor. E nos renova, Pai. Nos transforma, Deus. Porque precisamos de Ti, Senhor. É nas Tuas mãos que nós estamos, ó Deus. E nós reconhecemos isso, Pai. Que nos alegramos porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e insondável do nosso Deus e Pai, e as consolações, o cuidado, o conforto do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada em cada canto deste mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado por estarem conosco, né? E nosso desejo é que, acima de qualquer coisa, a palavra de Deus frutifique no coração de cada um de nós, né? Nós que temos orado por dias diferentes, né? Dias de cura, dias de paz, que nós possamos ver com alegria o Senhor mudando a realidade da nossa vida. Se ainda não é o tempo de Deus, que o Senhor nos dê forças e nos dê firmeza para a gente continuar caminhando na presença de Deus, né? Sem duvidar, sem fraquejar na nossa fé, mas que sejamos renovados por Deus dia a dia na nossa caminhada. Uma boa semana, irmãos. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de nós. Que Deus cuide do nosso lar, que Deus cuide do nosso trabalho e que tenhamos uma semana de boas notícias, né? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito.